A Olimpíada tá aí, você deve estar acompanhando, como eu, o máximo que pode, todas essas imagens e essas histórias tão mágicas envolvendo os atletas, suas histórias de superação, suas conquistas. E hoje eu queria trazer um exemplo de uma história que eu acho não apenas linda e curiosa, mas também que vai ajudar muito você que está aí querendo parar de fumar, e você já vai entender por quê. E provavelmente você já viu várias imagens do atleta britânico de salto ornamental, o Tom Daley, seja ele realizando saltos lindos ou então na arquibancada fazendo tricô enquanto espera a sua vez de competir. Então, resumidamente, a história do Tom Daley é a seguinte: ele foi o mais jovem atleta britânico a se classificar para uma Olimpíada, e isso aconteceu quando ele tinha 14 anos apenas, na Olimpíada de Pequim em 2008. Nessa Olimpíada ele saiu de mãos vazias, mas competiu pela primeira vez. Quando ele voltou 4 anos depois, na Olimpíada de Londres, ele faturou a sua primeira medalha de bronze. E depois da primeira medalha de bronze, ele repetiu o feito nas Olimpíadas do Rio e partiu para a Olimpíada de Tóquio. Mas só que dessa vez ele veio com uma estratégia diferente. Ele começou a fazer tricô enquanto aguardava a sua vez de competir. E essa foi uma das armas secretas que ele utilizou para ganhar sua primeira medalha olímpica de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. De lá para cá, ele vem usando essa mesma estratégia para reduzir o estresse e controlar a ansiedade antes de uma prova tão importante como uma prova olímpica, agora nas Olimpíadas de 2024 em Paris. E o Tom tem um canal grande no YouTube, no qual ele compartilha inclusive o que ele está fazendo de novo no tricô, no crochê, e ele comenta que essa foi uma técnica que ele utilizou para conseguir controlar o estresse, e ele vem mantendo essa rotina que deu tão certo nas Olimpíadas atuais. E aí, nessa altura do vídeo, você já vai estar pensando, ela vai sugerir que eu faça tricô ou crochê para parar de fumar. E a minha resposta vai ser sim e não. Por quê? Eu quero que você entenda um pouco mais a fundo qual que é a neurociência, a ciência comportamental por trás disso. E eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre isso. Eu vou colocar uma figura aqui desse lado que vai mostrar como seria a representação do seu corpo se as partes do nosso corpo fossem proporcional à sensibilidade que elas têm. Essa aqui é uma figura chamada homúnculo de Penfield, e você pode ver que a boca, os lábios e a língua têm um volume muito grande, tem uma representação maior, assim como as mãos. Isso quer dizer que no nosso sistema nervoso central, a sensibilidade da ponta dos dedos, das mãos, lábios, boca é muito maior do que a sensibilidade no restante do nosso corpo. E aí você que fuma vai começar a ligar os pontos e entender. É por isso que dá um vazio tão grande estar sem nada nas mãos e não levar nada à boca na hora que você para de fumar. E é por isso que várias técnicas comportamentais que a gente ensina quem quer parar de fumar a fazer envolvem ocupar as mãos e a boca. Aí, geralmente, qual que é o erro mais comum? É substituir os prazeres mais imediatos com liberação maior de dopamina, que geralmente é ingestão de líquido e de alimentos muito calóricos. Geralmente são doces, então bala, chocolate, refrigerante, essas coisas que a gente fica beliscando o dia inteiro e acaba sendo um dos fatores que leva ao ganho de peso. Não é o único, a gente pode fazer um vídeo só a respeito disso, mas é uma das coisas que contribui para o ganho de peso. Quando eu disse que ia me aprofundar um pouquinho mais na ciência comportamental por trás disso, eu quero que você, na hora de escolher o que você vai usar para distrair a sua mão e a sua boca no momento de parar de fumar, você escolha atividades que não te levam a um prazer imediato. Como assim? Se você escolher ingerir alimentos doces que levam um prazer imediato, como um chocolate, provavelmente você vai fazer uma mudança entre um comportamento viciante, o cigarro, para outro, que é ingerir chocolate demais durante o dia. Esse é o efeito da elevação muito rápida e muito intensa da dopamina, que acontece com coisas como
ingerir álcool, ingerir drogas, ingerir alimentos, principalmente os doces, jogos de celular, jogos de videogame, redes sociais que você fica passando um vídeo atrás do outro. Tudo isso que gera um prazer muito imediato acaba se tornando facilmente um novo vício. E aí eu conecto com uma ideia principal do que depende a formação de um vício, de uma dependência. É a liberação rápida de dopamina e aquele comportamento se tornar recorrente. E claro que uma coisa acaba levando a outra. Se a liberação de dopamina é muito rápida e rapidamente também ela é eliminada do teu sangue, você tende a buscar o mesmo estímulo causador de prazer. E aí, qual que é a alternativa para isso? É você buscar algo que distraia realmente, mas que leve mais tempo. Que muitas vezes você vai reconhecer dessa forma. No começo pode gerar um pouco de desconforto ou um excesso de atenção, de foco que você tenha para iniciar essa atividade, mas que depois aquilo te absorva totalmente, de forma que você perca a noção de tempo enquanto está fazendo. Então, vamos aos exemplos. Fora o tricô e o crochê do Tom Daley, que é uma ótima atividade para ocupar as mãos, não vai ocupar a boca, mas vai ocupar suas mãos e não necessariamente você tem que fazer as duas coisas. Outras coisas muito interessantes são qualquer atividade de artesanato, pintura, desenho, origami, qualquer coisa que envolva você ter um raciocínio lógico no começo para, digamos, pegar o jeito de fazer aquilo ali. E depois, mesmo que aquilo fique automático, que você consiga pensar em outra coisa enquanto faz, por exemplo, o tricô, você consegue ter um prazer mais continuado. Por quê? Porque você vê o progresso daquilo, você vê ali se formando um cachecol, uma blusa, você vê uma tela sendo preenchida, você vê um desenho sendo completado. Ou uma outra opção muito prazerosa, que é recuperar ou aprender um instrumento musical. Vai ocupar a tua mão, mas de um jeito que a dopamina não se leva rápido. Por quê? Porque exige que você se concentre, que você crie uma nova habilidade até que ela engrene, fique mais no automático. E depois disso, você sai desse modo muito complexo de pensamento muito lógico com o teu cérebro racional, entra num modo mais automático do teu cérebro mais primitivo, aonde está o seu sistema de recompensa, mas de forma a liberar dopamina em ondas e não em picos, que é o que gera o vício. Fora isso, essas atividades, quando você realiza de forma recorrente, você vai ter um prazer continuado durante o momento que você está executando e depois. Por quê? Porque você tem um orgulho, uma satisfação pessoal de ter aprendido, de ter aprimorado aquilo. Então eu não fico feliz quando agora eu estou mais rápida na rede social, agora eu consigo ver mais vídeos por minuto. Não, mas quando eu treino piano, por exemplo, violão, eu vou ficando melhor, vou criando mais habilidade, a minha curva de aprendizado por si só, é uma fonte de prazer. E aí esse prazer não é mais apenas dopamina, mas também a serotonina, que é um neurotransmissor responsável por causar uma sensação de prazer, de mais plenitude, do que simplesmente uma explosão de satisfação ou prazer. Então é uma coisa mais serena, mas mais sustentada. Então veja, pegando este exemplo desse atleta olímpico, que qualquer um de nós, olhando as cenas das Olimpíadas, pode imaginar o que é o estresse de você estar em câmeras para o mundo inteiro, realizando uma coisa que você treinou exaustivamente, às vezes uma vida inteira para estar lá, e você tem um único momento para mostrar que você é capaz, para você conquistar teu sonho, que é uma medalha olímpica. Então, isso com certeza é uma grande situação de estresse, na qual os teus hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, estão em pico, estão em maior quantidade e você precisa baixar isso. Como que a gente faz isso? Todas as minhas emoções, as positivas e as negativas, elas moram no meu cérebro mais primitivo, lá no teu sistema límbico, especialmente na tua amígdala cerebral, que é uma estrutura muito primitiva que existe em todos os animais e que é responsável pelo manejo das emoções. Se elas estão grandes demais, isso aqui a gente chama de sequestro amigdaliano. O teu cérebro racional,
ele se desconecta do teu cérebro racional que devia estar assim. E aí as emoções tomam conta e você não necessariamente consegue fazer o que você tinha planejado, performar do jeito que você poderia. Então a chave é, a gente sim, aí as emoções e o estresse, eles servem para preparar a gente para superar um desafio. Mas eu preciso conectar isso com o meu cérebro racional, que é o que vai executar o salto, que vai nadar, que vai correr, enfim, a gente fazendo aqui a analogia com o esporte. Ele que vai segurar minha onda e lembrar que eu quero me manter sem cigarro para ter uma velhice mais saudável, para eu ter uma vida melhor, para eu controlar uma doença que eu já tenho ou para nunca ficar doente, doenças relacionadas ao cigarro. Então, o teu cérebro racional ele precisa ainda estar no comando para que você contenha as emoções, utilize a potência que elas têm de superar o estresse, mas preservando a tua habilidade, as tuas ferramentas que o teu cérebro racional precisa para que você conclua isso. Seja para ganhar uma medalha, seja para passar mais um dia sem o cigarro. E quem fica um dia fica uma semana, e quem fica uma semana fica um mês, e dali por diante. E é por essa razão que trabalhar para construir autorregulação, ferramentas de você controlar o estresse e usar o estresse a seu favor, que é meu corpo está cheio de adrenalina, cheio de cortisol, pronto para lutar, para passar por cima desse obstáculo, mas de forma controlada. Eu controlo e eu conduzo, e não a emoção toma conta e faz eu não conseguir dar o melhor de mim. Isso é uma coisa que você tem que aprender no seu trajeto rumo à sua vida sem o cigarro. A gente vai ter ponte para amenizar esse teu percurso, goma de nicotina, adesivo de nicotina, a própria bupropiona, que são os medicamentos para aliviar o estresse dos sintomas de abstinência. Sim, pode ser que seja indicado no seu caso, mas isso é só uma ponte. A gente precisa desenvolver nesse meio tempo, enquanto a gente está andando de bicicleta com rodinha, porque essas medicações são esse suporte para você passar por esse período de transição. Depois disso, quando sair o adesivo, quando sair a goma, como que você vai fazer para lidar com o estresse lá externo, que não tenha mais a ver com o sintoma de abstinência, que seja uma situação difícil na sua vida, uma dificuldade financeira, o rompimento de um relacionamento, uma situação de luto. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter ferramenta para isso. Então, nós temos dois conjuntos de ferramentas de autorregulação. As ferramentas externas, que são fazer um artesanato, tocar um instrumento musical, fazer uma atividade física, escutar uma música, cantar, dançar. Isso são atividades externas, que dependem de eu realizar alguma ação. E o que são as ferramentas internas de autorregulação? A primeira delas é a autoconsciência corporal. Saber que se meu coração está acelerado, a minha respiração está acelerada, minha boca está seca, minha mão está suando, isso pode ser sinal de ansiedade, de medo, de preocupação, de dor física. Então você vai ser capaz de reconhecer a causa dessa resposta do seu corpo. E a segunda forma de autoconsciência é eu ter consciência dos meus pensamentos. É conseguir monitorar que caminho que os meus pensamentos vão me levando. Às vezes eles me levam para um pensamento lógico, crítico, racional, muito realista. Mas na grande maioria das vezes, os nossos pensamentos começam a entrar numa espiral descendente, que a gente chama de catastrofização, que é pensar assim: poxa, eu cheguei atrasado no trabalho, agora o meu chefe vai ficar bravo comigo, isso já aconteceu outras vezes, me dá uma advertência, não vou conseguir a promoção, ou eu vou ser demitido, ou meu marido vai ficar bravo comigo, meus filhos vão não ficar orgulhosos porque eu vou ficar desempregada. Você entende que começa com um fato e que é real, e depois isso vai se agregando a vários pensamentos ansiosos, não necessariamente realistas, que vão te puxando cada vez mais para baixo, levando você a sentir uma emoção cada vez mais negativa que te impede de superar o teu obstáculo, ou a dificuldade momentânea que você está enfrentando. Então, esta autoconsciência, tanto corporal quanto dos seus pensamentos, faz com que depois você consiga realmente mudar a forma de pensar e mudar a sua fisiologia.
acalmar o estresse, acalmar a sua ansiedade, por si só, seja com meditação, respiração, metacognição, que é esse monitoramento dos pensamentos, e também existem técnicas para isso. Isso é motivo para uma aula inteira falar sobre ferramentas internas de autorregulação, inclusive é um módulo inteiro da metodologia Mentalidade de Não Fumante e do programa MNF. Se você quer entender melhor, quer saber melhor sobre as ferramentas externas e internas de autorregulação, eu convido você a entrar na minha comunidade e lá eu vou te informar sempre que eu estiver ao vivo aqui pelo YouTube falando de algum desses temas tão importantes quando o assunto é parar de fumar. Então dá uma olhada aqui no link da descrição, porque dentro dessa comunidade eu mando para você insights poderosos todos os dias, além dos avisos das aulas e dos materiais que a gente fornece aqui no meu conteúdo gratuito. Se você gostou desse vídeo e quer entender um pouco melhor sobre as ferramentas de autorregulação, clica nesse link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que lá você vai ter acesso à minha comunidade no WhatsApp, na qual eu informo para você sempre que eu estiver ao vivo aqui no YouTube com algum tema importante de virada de chave aí na sua mentalidade para abandonar o cigarro de uma vez por todas. E também é por lá que muitas vezes eu envio alguns insights poderosos para te ajudar a parar de fumar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo lá dentro da comunidade MNF. Até mais! Agora chega aqui. Eu te conheço, sei que fumante é teimoso, mas pensa, se dá certo para controlar o estresse de um atleta olímpico, por que não ia dar certo para você? Escolhe aí e me conta nos comentários qual vai ser a sua estratégia externa de autorregulação.